Convido a todos a serenarem os corações, serenarem a mente e estarem realmente neste ambiente. Não apenas de corpo físico, mas o nosso corpo espiritual está aqui. E assim sendo, receptivos às mensagens que hoje vamos ouvir, reflexões importantes sobre o divórcio, trazidas pelo nosso colega e amigo Dalto, possamos aqui hoje poder pensar, analisar, observar apontamentos e assim engrandecer-nos, aprimorar-nos, bem como poder um dia, em algum momento, ajudar ao outro que está lá fora, em dúvida, precisando de consolo, uma palavra amiga. Possamos nós ser esta âncora que ajuda ao próximo. Senhor Jesus, derrama sobre todos nós as bênçãos de que tanto precisamos e atende a tudo aquilo que vai ao nosso coração, aflições, angústias, bem como também gratidão, e dê-nos segundo o nosso merecimento, na hora certa e no tempo de Deus. Muito obrigado e damos por aberto a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Boa palestra, Dalton. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Reforço as palavras da nossa colega Cíntia. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem acolhidos por essa espiritualidade, por essa casa que já tem preparado, desde antes de qualquer um de nós chegarmos aqui, um ambiente para receber todos nós. Então, fiquem à vontade, se sintam acolhidos, que hoje nós vamos falar de um tema um tanto quanto delicado. Talvez alguns de nós já tenhamos passado por ele, ou talvez nós conheçamos pessoas próximas a nós que estejam passando por esse momento, que é o momento do divórcio, que é um momento doloroso, momento de dificuldade, aonde aquelas promessas, aonde aqueles laços no início do casamento, quando foram feitos, já não estão mais valendo. Tenho certeza, meus amigos, que todos nós temos alguém nessa situação. Então vamos entender nessa tarde de hoje o que a doutrina espírita pensa, o que ela traz para nós. Qual que é o pensamento? Será que a união ela é indissolúvel? Será que a gente se separa por qualquer motivo? Está valendo? Ou será que existe sim momentos, elementos, algo que traga fundamento para esse divórcio? Então é justamente isso que nós vamos tratar hoje. Bom, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, no item 5 principalmente, ele aborda toda essa temática sobre o divórcio. Ele faz um comentário e ele diz o seguinte, que de imutável existe somente as leis de Deus e que as leis dos homens são mutáveis e adaptáveis de acordo com o tempo, com o momento e com o progresso da humanidade. Já a lei de Deus não. A lei de Deus ela é a mesma desde o princípio, porque ela é uma lei natural. O dia, a noite, a primavera, o inverno, nascer, envelhecer, morrer, são leis naturais, são leis de Deus. E por mais que nós avancemos na ciência, na tecnologia, no conhecimento, a gente não vai mudar.
Já a lei dos homens não. A lei dos homens, ela é adaptável. Depende do momento que aquela sociedade estiver vivendo. E essa lei do divórcio, ela vem justamente para quê? Ela vem regulamentar. Porque a lei do divórcio, ela é uma lei humana. E ela não tem nenhum objetivo ao qual não seja regulamentar aquilo que já está separado. Ela não vem trazer, ela não vem incentivar, ela não vem instigar ninguém a se separar. É uma lei de família, que regula as relações entre aquelas famílias. O que vai ser, o que vai acontecer, caso aqueles cônjuges realmente cheguem num nível tal que se torne insuportável a convivência. Então, dessa forma, meus amigos, ela apenas reforma o que os homens hão feito. Ela somente regulamenta, e mais nada. Porque não se levou em conta, nesse momento, a lei maior, que é a lei do amor. Então, somente essa lei, ela é indissolúvel. Isso sim, quando Deus disse que o homem junta, nem um homem separa, é a lei do amor. São os corações que se conectam. Esse sim, esse não tem lei nenhuma, mas nenhuma lei que vai fazer se separar. Bom, isso posto, essa lei ela veio pelo seguinte: antes dela existir, as pessoas se separavam, as pessoas, na verdade, elas abandonavam os seus lares, né? E o que acontecia com esse abandono? Aquela pessoa que ficou abandonada ficava desassistida, porque legalmente ela continuava casada e não tinha mecanismos que regulavam aquilo. E aquela pessoa que abandonou o lar, depois de estar 2 anos talvez casado, ele ia lá e constituía uma outra família e ficava com essa família por 30 anos, por exemplo, tinha novos filhos e também ficava, de uma certa forma, totalmente desamparado pela lei. Isso antes do advento dessa lei, que ela entrou em vigor em 1977, a lei do divórcio. Então, os mais, não digo os mais velhos, mas os mais experientes, vão lembrar que no passado o pessoal falava assim, né? Olha, fulano foi comprar um cigarro e não voltou mais. Alguém já ouviu essa expressão? Coitada, deixou a mulher abandonada. A minha mãe fumava, e quando eu via meu pai colocando lá os Dockside, arrumando a calça para ir lá no boteco comprar um cigarro, eu falava: pai, espera aí que eu vou com o senhor, só para ter certeza que ele não ia embora, né? E acontecia, gente, isso acontecia antes dessa lei. Então foi a partir da lei do divórcio, né, com esse advento, que as pessoas tiveram a possibilidade de juridicamente estabelecerem novos laços, se juntarem, reconstruírem as suas vidas e assim seguirem adiante. Bom, então a lei do divórcio, ela é um remédio jurídico. Ela veio simplesmente para regular as relações entre os homens, entre os casais. Ok? Bom, porque o que acontece, né, pessoal? Não é em virtude de lei que ninguém vai ficar com uma outra pessoa. Não é a lei que vai obrigar eu a ficar com a minha esposa ficar comigo, enfim. As pessoas, elas só vão ficar juntas enquanto valer a pena ficarem juntas. Que seja uma convivência, uma relação saudável, uma relação de construção, mesmo nos conflitos que surgem diariamente. Todos nós aqui temos conflitos com os nossos cônjuges. Ninguém está alheio a isso. Mas que esses conflitos sirvam para o amadurecimento, para trazer para nós sabedoria, é um auxílio mútuo. A convivência, ela tem que ser saudável, porque nem lei e nenhuma religião tem o poder
de ditar e mandar nos nossos corações, nos nossos sentimentos. Cada um de nós é um indivíduo, cada cabeça é uma sentença, cada espírito tem a sua individualidade. Então não adianta eu escrever um monte de lei e dizer, você agora estará ligado eternamente a essa pessoa, goste ou não goste, conviva bem ou não conviva, e assim por diante. Então, meus amigos, na antiguidade, o que acontecia? Na antiguidade já existia o divórcio também, só que era tratado com outro nome. Na antiguidade, ele era chamada de carta de repúdio. E o que acontecia? Eu dava a carta de repúdio da forma que eu quisesse. E essa carta de repúdio, ela era dada do homem para a mulher. Era o homem quem tinha o direito de dar essa carta. E essa carta, ela era dada por os mais diversos motivos. Fosse porque o marido já não gostasse mais, já não enxergasse mais a beleza de outrora da sua companheira, fosse porque realmente coisas graves e sérias existiram nesse relacionamento que impossibilitaram os dois de seguirem juntos, ou até mesmo, os meus amigos, por dívidas. Porque o que acontecia? Às vezes, o cidadão ele estava endividado, e o que ele fazia? Ele arrumava uma desculpa qualquer e dava a carta de repúdio para a mulher, devolvendo ela para a sua família. E esposava uma nova mulher e recebia o dote, porque naquela época tinha-se o dote. Aí o sujeito pegava esse dinheiro, quitava suas dívidas e assim seguia. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Eu estou trazendo esse exemplo porque muitas pessoas dizem hoje em dia, olha, depois que instituíram a lei do divórcio, todo mundo se separa das formas mais banais possíveis. Todo mundo se separa agora. Não, meus amigos. A história mostra que não. Que sempre existiram os imaturos, que se separavam por qualquer bobagem, por motivos torpes, e sempre existiam os maduros, que se separavam por motivos graves. Então não é a lei do divórcio que trouxe isso. Isso sempre existiu. Ela somente veio regulamentar aquilo que era feito no passado. Então vocês imaginem naquela época como é que deveria ser a vida de uma mulher repudiada. Porque naquela época a mulher era sustentada da seguinte forma: ou ela vivia com seus pais, era sustentada pelos seus pais, ou ela era sustentada por aquele marido que havia desposado ela. E como ficava a situação dessa mulher quando ela era devolvida? Como é que a sociedade olhava para essa mulher? Bom, a partir do momento que você devolve alguma coisa, pressupõe-se o quê? Que você não gostou, ou que aquele objeto, aquela coisa, porque a mulher era tratada assim, não presta, não está legal, não está bem. E essa coitada dessa mulher, ela era jogada à sarjeta. Então, muitas vezes, ela entrava no meretrício, na prostituição, como forma de sobreviver. Ou até mesmo mendigando pelas ruas. Então, o que acontece nessa época? Num determinado momento, eles questionam, os doutores da lei, eles questionaram Jesus sobre o casamento. E Jesus, respondendo dentro da sua sabedoria, ele disse que foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que eles devolvessem as mulheres. O que Jesus queria dizer com essa dureza dos corações? É o nosso egoísmo, a nossa primitividade, a nossa materialidade. Isso que ele quis dizer.
Então, por isso que naquela época se devolvia, né, repudiava as mulheres por qualquer motivo. E aí, Jesus, ele vai mais longe ainda. Jesus, ele vem e tenta, de uma certa forma, e com êxito, regulamentar isso. E ele diz que somente pelo adultério, e o adultério comprovado, tá? Não é que nem acontecia, porque naquela época também, se o homem dissesse que a mulher estava traindo ele, que aquela mulher era uma adúltera, a palavra dele valia. A palavra dele era que bastava. E essa mulher, coitada, ela era apedrejada. Ou se a mulher quisesse contra-argumentar, eles dizem que na época a mulher tomava um líquido, uma bebida, que se ela não passasse mal, quer dizer que ela realmente não tinha culpa no cartório. Agora vocês imaginam o que eles não colocavam nessa bebida para a mulher passar mal. A mulher deveria ter um organismo, algo assim, que é óbvio que a intenção deles era fazer com que a mulher passasse mal e, consequentemente, protegesse aquele homem, porque era uma sociedade machista, muito machista naquela época. E Jesus vem e diz, não, olha, vamos ao seguinte, a questão da separação, a questão do repúdio, ela vai acontecer no momento do adultério comprovado. E a partir disso, o que acontece? Isso já começa a trazer uma mudança naquela sociedade, com esse ensinamento do Cristo. Então, começa a predominar, de certa forma, os relacionamentos monogâmicos. Então, já há uma evolução naquilo ali. Então, as pessoas, mesmo de forma lenta, mesmo de forma ainda primitiva, começam aos poucos a enxergar não mais um objeto, mas começam a enxergar talvez um companheiro. E dessa forma, começa a viver um relacionamento com mais comunhão e menos materialismo. E veio o Evangelho segundo o Espiritismo, ele ensina o quê? Que o casamento, ele é de ordem divina. Que no casamento, o que tem de ordem divina, é a união dos sexos para a renovação da espécie, para renovar aqueles que partem e para trazer aqueles que têm necessidade da reencarnação. Então, essa união, ela serve justamente para essa finalidade, essa ordem divina, tá? Estou falando de uma ordem divina. E o que regula essa união, como é que as pessoas vão se relacionar? Aí sim, aí isso é de ordem humana, é dos homens, como eu disse ali no início da explanação, que ela vem justamente para fazer essas regulações. E se a gente observar, né, pessoal, mesmo nos países católicos, pode pegar todos os países católicos do mundo, nenhum deles, eu digo absolutamente nenhum deles, tem o mesmo dispositivo legal que trata dessa relação de divórcio. Por quê? Porque é uma lei dos homens. Então cada sociedade vai elaborar a sua lei de acordo com os seus costumes. Bom, isso posto, né, ela vem trazer uma necessidade de evolução, ela vem trazer civilidade nas relações, que as coisas sejam de forma mais harmônica, com equidade, com equilíbrio, e começa a pacificar, de certa forma, essas desavenças. Falando tudo isso aqui agora, a gente, né, começa a pensar a seguinte coisa. Bom, então quer dizer que o Espiritismo está dizendo que, olha, se não deu certo, vira as costas e vai embora, né? Simples.
já que divórcio é lei dos homens, não é lei de Deus. Então, se eu não estou satisfeito com a minha companheira, eu viro as costas e vou embora. Não. Não é isso. Não é isso. Uma coisa não se mistura com a outra. Divórcio é lei dos homens que regulamenta as ações do Instituto Civil. Agora, quando Emmanuel comenta no livro Vida e Sexo, que eu recomendo para todo mundo aqui, esse livro olha, é uma joia, é uma preciosidade que quem tiver a oportunidade de deixar ali, ó, na cabeceira, tem grandes ensinamentos. Aí o Emmanuel vai ensinar, vai trazer para nós uma bonita lição. Ele vai dizer o seguinte: olha, partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio, a rigor, não deve ser facilitado e estimulado entre as criaturas, pois o Instituto do Matrimônio tem reunido no mesmo teto os mais variados tipos evolutivos. Então, meus amigos, não dá para pular da barca por qualquer motivo. Se nós ali estamos com aquela companheira ou com aquele companheiro, é porque o motivo teve. Lá no plano espiritual, nós fizemos um planejamento reencarnatório e nós combinamos de nos reajustarmos aqui. Eu vou me tolerar e tu vai me tolerar, e tu vai te tolerar e tu vai me tolerar. Porque na grande maioria, o problema não é a pessoa, o problema sou eu. E a gente joga tudo aquilo no companheiro. Mas não. Então lembre-se que nós, primeiramente, nós temos um planejamento reencarnatório. Então a gente não veio aqui à toa. Quando a gente trata de instrumentos de reajustes, esse é o melhor mecanismo. É você colocar essas pessoas que na vida pretérita tiveram problemas sobre o mesmo teto. É aquela coisa dos pais, né? Que os filhos lá, crianças, brigam. Agora vocês vão ficar ali sentados, né, Sr. Gimenez? O senhor deu uma lição. Ontem o senhor falou isso na palestra que o senhor deu. Que ele pegava, eu sou fofoqueiro, tá? Para quem não teve aqui ontem, eu vou contar. O Sr. Gimenez, ele pegava os filhos dele quando brigavam e colocava os dois abraçados. Deus faz mais ou menos isso com a gente. Coloca embaixo do mesmo teto com aquelas pessoas que a gente teve algum problema. Meus amigos, a gente tem alguns tipos de casamento, né? Esse livro aqui, ele fala de casamento ocasional, casamento provacional, enfim, ele traz uns 5 tipos de casamento. Mas a grande maioria dos casamentos, é importante nós termos isso em mente, que é o casamento provacional, de reajuste. Então, complicado. Nesse mesmo livro, também, aí eu quero chegar na seguinte questão. Porque ficou uma coisa parece que ficou meio dúbia, né? Bom, o Espiritismo, ele é a favor da separação? Não, mas lá tu estava dando a entender que era a favor. Aí tu está dizendo que não. É ou não é? Emmanuel traz a seguinte lição. Ocorre, no entanto, que a sabedoria divina jamais institui princípios de violência. E o espírito, conquanto em muitas situações de agrave dos próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, modificar, recusar, discutir ou adiar transitoriamente o compromisso que assumiu. O divórcio, pois, baseado em razões justas, ele está dizendo, é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. Olha só, novamente a misericórdia divina atuando, entendendo nas vidas nossas. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, lá ele fala que a gente não pode estimular, ou seja, então tu tem que aguentar no osso. Tu vai aguentar o teu companheiro, tu vai aguentar a tua companheira no osso. Porque vocês fizeram um planejamento reencarnatório lá atrás, agora vocês vão ter que cumprir. Bom, realmente eu fiz de tudo, ela fez de tudo, não dá.
Ou eu vou matar, ou eu vou trair, vai acontecer alguma coisa. Então, pessoal, tá aqui. Segue a tua vida, eu sigo a minha. Nessa encarnação, a gente não conseguiu esse reajuste, como marido e mulher, talvez. Deixemos para a próxima, mas jamais agravemos ainda mais a nossa situação. E, lamentavelmente, quantas coisas a gente tem visto, né, os feminicídios, mulher também matando o marido, casais que permanecem casados porque não querem separar patrimônios, ou aqueles que falsamente ou enganadamente dizem que não se separam por causa dos filhos. Gente, desculpem, mas filhos crescem felizes não vendo pais casados com ódio nos seus olhos. Filhos crescem felizes vendo pais felizes. É um ledo engano esse de pensar que eu não me separo do meu companheiro ou da minha companheira porque eu não quero deixar os meus filhos. A maior prova de amor que você talvez possa dar para o teu filho é dizer para ele: olha, eu e teu pai, nós não aceitamos, mas nós continuaremos os teus pais, nós continuaremos te sustentando. E não é falar mal, por pior que tenha acontecido, por pior que tenha sido o problema que tenha tido, que os fez, que tornou aquela relação insustentável, meus amigos, fique bem claro, existe ex-marido, existe ex-mulher, ex-sogra, mas jamais vai existir ex-mãe, ex-pai ou ex-filho. Esse compromisso é sério. E esse a gente não pode abrir, em hipótese alguma, mão dele em prol do nosso orgulho, da nossa vaidade. Por pior que tenha sido aquilo que o nosso companheiro tenha feito e tornado a nossa relação insustentável, não usemos os nossos filhos como ferramenta de chantagem ou qualquer outra coisa. Porque quando nós voltarmos, será nos pedido: o que fizeste dos filhos que eu lhe confiei? Cuidado. Cuidado. Nossa missão como pais é fazer progredir. E em última linha, meus amigos, o que Deus mais quer realmente é que a gente se reajuste, é que a gente viva bem, que eu me dê bem com essa pessoa. Se não for embaixo do mesmo teto, que seja de outra forma, mas que eu me reajuste com ela. É isso que Deus quer. Deus coloca a gente no mesmo teto, porque, como eu disse, é mais fácil você trabalhar ali as questões que, né, eu me incomodo com as suas coisas e você incomoda com as minhas coisas. Então é mais fácil você trabalhar ali. Agora, se não der certo, não vamos prejudicar ainda mais essa nossa encarnação, perder ela, tá? Muito rapidamente, então, para deixar claro que o Espiritismo, ele apoia e muito o casamento, mas ele não traz amarras a ninguém. Ele deixa, através desse ensinamento do Emmanuel, que nós podemos, sim, não agravar a nossa situação. Vou comentar a questão 695 e 696 muito rapidamente no Livro dos Espíritos, tá? Que trata de casamento e celibato. Na questão 695, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: o casamento quer dizer a união permanente de dois seres é contrário à lei natural? Não. É contrário. É um progresso na marcha da humanidade. E logo na sequência, não satisfeito, né, como sempre o Kardec fazia isso, ele pergunta: qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Kardec diz o seguinte: retorno à vida animal. Não preciso entrar em maiores detalhes, né, gente? Bom, o que eu quero com essa exposição de hoje? Dizer o seguinte, meus amigos, que de indissolúvel só existe uma coisa: a lei do amor. Essa é indissolúvel. Então, se nós unirmos, sejamos pelo amor. E se não der, nos separemos de forma conscienciosa, de forma pacífica, e não agravemos ainda mais os nossos débitos. Agradeço, então, o tempo, a paciência, a presença de vocês, e
convido os nossos médiuns a se posicionarem agora para o nosso trabalho de fluidoterapia. Ó Deus, Pai amado de misericórdia e sabedoria divina, a Ti com os nossos pensamentos elevados, agradecemos mais uma vez por estarmos reunidos aqui nesta casa, sob a proteção desses benfeitores, recebendo essa energia positiva, ensinamentos, esclarecimentos, deixando aqui as nossas agonias, as nossas angústias. Obrigado, Pai. Obrigado por essa tarde. Obrigado pela nossa vida, pela nossa saúde, pelos nossos amigos e por todas as provações que o Senhor coloca em nossos caminhos. Pois sabemos que nos momentos de maiores dificuldades são os momentos em que nós mais crescemos. E crescer em direção a Ti, Senhor, é o nosso objetivo. Fiquemos todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e que assim seja.